Oi, gente. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, a aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre as partes do sistema de abastecimento de água, desde o manancial, passando pela captação, as adutoras, estações elevatórias, reservação e redistribuição de água. Nós vimos que a água percorre um caminho, desde a retirada do manancial até chegar às nossas casas. Nessa parte da aula de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação sobre cada uma dessas etapas e em seguida vou discorrer com vocês com um pouco mais de detalhes sobre elas. A primeira parte desse sistema, então, é o manancial, e esse manancial ele pode ser de alguns tipos, como por exemplo os mananciais subterrâneos associados com os aquíferos na água subterrânea, ou mananciais superficiais, ou mesmo mananciais meteóricos. Dentro dos mananciais subterrâneos, a gente vai ter aqueles confinados e não confinados, dependendo do ponto de captação da água. Os mananciais superficiais são divididos entre sem acumulação e com acumulação. E qual seria um manancial sem acumulação de água? São os rios, por exemplo, né, as lagoas naturais, em que não há um barramento para que a água fique acumulada em determinado local. Já um manancial superficial com acumulação são aqueles reservatórios construídos realmente para fazer parte da captação e também do sistema de abastecimento de água. Aqui na nossa região semiárida, a gente tem muitos açudes, né, os reservatórios públicos que são utilizados para esse fim. E a água de chuva também pode ser considerada um manancial meteórico, né? A água vai ser armazenada na cisterna, por exemplo, e da cisterna a gente consegue utilizar a água nas nossas casas. Então também pode ser considerado um manancial. Em relação à captação, ela vai ser a estrutura responsável por retirar a água do manancial e vai depender de qual tipo de manancial. Então, se eu tenho um manancial subterrâneo, eu vou fazer a captação de água através de poços. Se eu tenho um manancial superficial, eu vou ter outros tipos de captação, dependendo da configuração desse manancial superficial. Se é um reservatório, né, de acumulação, ou se é um rio, ou uma lagoa, enfim, vai depender de cada tipo de manancial. Então, na saída do manancial, a gente vai ter a estrutura de captação de água e geralmente nessa captação a gente vai ter ligado uma estação elevatória, que é para bombear a água e conseguir retirar a água do manancial até levar para a etapa seguinte do sistema. Então, a estação elevatória ela vai servir para vencer desníveis geométricos, para bombear a água e também vai depender da localização dela no sistema. Se for localizada antes da estação de tratamento de água, a gente vai ter uma estação elevatória de água bruta. E se for localizada após a ETA, uma elevatória de água tratada. E também vai depender em relação a qual é o tipo de bomba utilizado na estação elevatória. Outra parte fundamental do sistema são as adutoras, e elas funcionam como meio de transporte da água, né, de um local para o outro. Elas também vão depender em relação à sua localização no sistema. Então, se for antes da ETA, a gente vai ter a adutora de água bruta, e se for após, a gente vai ter a adutora de água tratada. E elas também podem se dividir em relação a ser por gravidade, por recalque ou então mista. Por gravidade, né, a água vai descer por gravidade, não vou precisar ligar a adutora a uma estação de bombeamento. E em relação a toda por recalque, ela vai precisar necessariamente estar ligada à estação de bombeamento para vencer também desníveis geométricos. Uma observação importante em relação às adutoras é que elas não distribuem água aos consumidores. O que é que isso significa? O que passa nas nossas ruas, né, distribuindo água para as casas, não é uma adutora, e sim uma rede de distribuição de água. E aí as adutoras elas vão ter diâmetro de tubulação maior para transportar uma vazão de água maior, e da adutora a gente pode ter derivações de água que nessas derivações, sim, a gente vai ter uma redistribuição. E geralmente, já para o final, né, do sistema, próximo à redistribuição, vai ser necessário ter um reservatório. Então, a água chega da adutora de água tratada, vai ser armazenada no reservatório, e do reservatório a gente vai ter uma redistribuição de água para ligar o sistema às nossas casas e a água chegar e ser distribuída para a população. Em seguida, a gente vai ter a estação de tratamento de água, que serve, como o próprio nome diz, para tratar a água. Lembra lá que a gente viu do padrão de potabilidade?
Então, na estação de tratamento de água, a água bruta retirada do manancial vai ser modificada em relação à sua qualidade para ser transformada numa água potável e aí poder ser distribuída para a população com segurança sanitária, né, adequando aos padrões. Uma observação importante em relação à ETA, que vocês provavelmente viram na atividade sobre os padrões de qualidade da água, é que toda a água fornecida coletivamente deve ser submetida pelo menos pelo processo de desinfecção. Então, independente do manancial, independente de qual é a estrutura total do sistema, a gente vai precisar submeter a água ao processo de desinfecção como uma etapa de tratamento mínimo para poder distribuir essa água coletivamente, né, no sistema público, por exemplo. E outro fato é que se a água ela for de manancial superficial, além da etapa de desinfecção no tratamento, também precisa adicionar uma etapa de filtração. E essa filtração vai ser para remover aqueles sólidos suspensos na água que podem estar associados com patogênicos, né, com micro-organismos, e trazer um risco sanitário para a população. Então, é necessário, nesse caso de águas superficiais, distribuída por canalização, submeter a água, além do processo de desinfecção, também o processo anterior de filtração. Após passar pelo tratamento, a água, então, ela segue por uma adutora de água tratada, como a gente viu, né? Como eu falei já anteriormente. E nessa adutora de água tratada também pode estar ligada a uma estação de bombeamento de água tratada, estação elevatória de água tratada. E depois vai passar para a etapa do reservatório. Então, esse reservatório ele vai ser fundamental para compensar variações de produção e vazões de consumo. E vocês também fizeram no exercício, vocês encontraram, né, vazão de produção e vazão de distribuição de água. E essas vazões são diferentes. Esse valor diferente, ele é devido, né, aos fatores de correção K1 e K2, variação no consumo da demanda, e o reservatório, ele vai ser uma peça-chave no sistema, que é justamente para a gente conseguir compensar essas variações de consumo horária e garantir que a água seja fornecida para a população também em períodos de maior demanda. Além disso, ele também serve como reserva de emergência para, né, casos de incêndio, por exemplo, ou casos em que é necessário se fazer uma manutenção na rede de distribuição de água, né, que eu preciso fechar a primeira etapa da captação e aí o reservatório ele serve como esse auxílio para que a população não fique desabastecida nesses períodos, né, de reparos ou de manutenção da rede. E em relação à sua forma física, eles podem variar, seja, né, um reservatório redondo, quadrado, ou também pode depender em relação à posição, se está apoiado no solo, ou um reservatório elevado, ou mesmo, né, reservatórios enterrados. Em relação à rede, eu também posso ter uma diferença se vai ser um reservatório de montante ou de jusante à rede de distribuição de água. E, por fim, a água que sai do reservatório é encaminhada à rede de distribuição final. Essa rede, então, ela vai servir como uma função principal de distribuir água até o consumidor final nas ligações prediais. E aí vai ser composta, né, por tubulações, por peças especiais, por conexões. E essa redistribuição, ela é o item, ela vai ser a parte do sistema mais dispendiosa, né, mais cara, porque eu preciso de muita tubulação, né, dependendo do porte da cidade, ou, né, de várias conexões especiais para a gente fazer com que a água chegue efetivamente ao consumidor final. Elas podem ter configuração mais simples ou mais complexas, dependendo da região, dependendo da topografia do local, ou mesmo do porte da cidade, do arruamento, né, em relação às larguras das ruas, por exemplo. E aí elas vão se dividir principalmente em rede ramificada, rede malhada ou então rede mista. A gente vai ver em mais detalhes essa diferença quando eu falar sobre redistribuição de água especificamente. E por fim, então, a gente tem essa configuração, né, geral de quais são as partes do sistema. E em seguida eu vou mostrar para vocês, né, nos vídeos seguintes, um pouco mais detalhado sobre cada uma dessas etapas.